maiores segredos na reprodução em ambientes domésticos de aves ornamentais. Eu já colocava em prática este segredo que eu vou falar no vídeo, mas eu não sabia qual o nome técnico e como que era manipulado artificialmente isso. Eu entendia por conta de alguns estudos e algumas comprovações de comportamento das aves no dia a dia. Porém, um dia com um belo comentário, alguém comentou: Israel, faz um vídeo explicando o que é fotoperíodo. Nesse vídeo você vai entender o que é fotoperíodo e o que ele influencia, né? Essa técnica de fotoperíodo, o que ele influencia na criação de aves e quais os benefícios podemos tirar dessa técnica. Antes de mais nada, eu peço que você que não é inscrito já se inscreva no canal, curta. No finalzinho do vídeo você vai comentar, deixa um belo comentário se você já conhecia essa técnica ou não, ou se você simplesmente assimilava com o que você vê na natureza. Então, o que é fotoperíodo? Fotoperíodo, pessoal, nada mais é do que o período que as aves no criatório, né, de uma forma sistematizada, ficam expostas à luz, tá? Por um exemplo, no verão, normalmente, os dias ficam mais longos. Então, um criatório que usa a técnica de fotoperíodo vai deixar próximo aí de 14 horas de luz. No livro de ornitologia, o El Cardinalito, do Hugo Santana, ele tem uma parte lá que ele deixa o gráfico bacana de como que ele faz o fotoperíodo. Esse termo fotoperíodo, eu não sabia o termo, mas eu já fazia aqui de uma forma que eu associava com as estações do ano. Tanto que muitas pessoas me perguntavam, falavam assim: quando que começa aí o período de reprodução? Eu sempre falava, né, final da primavera, até o final do verão, né? Pegando o meio da primavera até o final do verão, justamente porque os dias ficam mais longos, com mais claridade, tá bom? E o dia maior, com muita luz, é ele que influenciam as aves a entenderem que estão no período de reprodução. Israel, e como que as aves sabem que tem que reproduzir? Como é que sabe que chegou o período? Pessoal, as aves, Deus é perfeito, Deus faz as coisas tudo perfeita. As aves, ela tem receptores muito sensíveis. Então, quando a luz bate nos olhos das aves e essa luz dura por mais tempo durante o dia, começa a entrar estímulos fisiológicos na ave, onde ela biologicamente entende que é o período de reprodução. Então, essa luz, né, entrando nos olhos, em todo o corpo da ave, vai fazer com que ativem, né, o sistema hormonal da ave, aumentando testosterona, estrogênio. Com isso, a ave vai conseguindo ali, desenvolver os órgãos reprodutores. Como assim, Israel? Desenvolver os órgãos reprodutores? Eu já fiz vídeo explicando que os machos, quando está no ponto ideal, o espigão baixa, que é o ânus dele quando fica um pouquinho mais inchado. E as fêmeas, quando estão para ficar pronta, tudo aqui são fêmeas reprodutoras. Se você pegar ela e assoprar a barriguinha, tá normal. Quando você pega ela que está pronta para reproduzir, o ânus dela e a cloaca fica totalmente diferente. Então, é quando o órgão reprodutor começa a se desenvolver ali para a temporada de reprodução, tá? Com isso, as fêmeas começam a construir ninhos, né? Você já está ali, já esperto, para
juntar os casal, pôr para acoplar e tirar filhote. E outro detalhe, que biologicamente ela já sabe que com mais luz tem mais tempo aí para poder cuidar dos filhotes. Então, a forma que as aves sabem quando chega o período de reprodução é através de um fenômeno que se chama fotoperíodo, que são os dias mais longos, tá? Com os dias mais longos, ela entende que chegou o período de reprodução, aumenta os níveis de testosterona, estrogênio, os órgãos reprodutores começam a se desenvolver, as fêmeas começam a fazer o ninho, se for na natureza, a fêmea e o macho começam a fazer o ninho e tem mais tempo para cuidar dos filhotes, beleza? Ok, Israel, eu entendi que fotoperíodo é quando o dia está mais longo e as aves biologicamente entendem que vai reproduzir, mas o que isso interfere na criação? Por que que isso é tão importante, tá? Na temporada de criação? Na natureza, pessoal, as fêmeas já tá ficando pronta. Na natureza, pessoal, a chance de filhotes sobreviverem com os dias mais longos são melhor. Então, isso já é um ponto muito forte aí. Os filhotes sobreviverem. Então, dias quentes, né? Temperaturas agradáveis, maior abundância de alimento, maior quantidade de insetos, maior quantidade de outros alimentos. Então, tudo isso contribui para que a ave entenda que há uma chance maior de sobrevivência dos filhotes. Então, percebe que tudo vai se encaixando? Mais luz, as aves vão modificando seu sistema hormonal, os órgãos vão mudando, já vão começando a fazer o ninho, entende que se nascer o filhote tem mais chance de sobrevivência porque os dias estão longos. Com a temperatura mais quente, a probabilidade de se desenvolver e os filhotes, né, ficarem vivos são maior, aparecem mais insetos, aparecem mais alimentos, dessa forma que isso interfere na natureza. Mas eu vou falar para você como que podemos usufruir da luz para que nós tenhamos aproveitamento disso. E como devemos aplicar isso na nossa criação e o quanto isso interfere na criação? São dois fatores bem interessantes. Eu quero fazer com que essas fêmeas aprontem tudo próximo do mesmo período, já chegando ali a primavera. Como que eu deveria fazer esse processo gradual da iluminação? Então é assim, se você chega, por um exemplo, pela manhã, vamos dizer que não tem janela na sua criação. Aqui eu tenho janela, então quando dá 7 horas da manhã, vai depender se o dia está nublado ou não. Se for um dia ensolarado, 7 horas da manhã aqui já está bem claro. Se for um dia como hoje, nublado, então o dia às 7 horas da manhã ainda está meio escuro aqui, eu tenho que acender a luz. Mas vamos pensar aqui que é primavera, que ainda tem dias claros e dias nublados, ok? Como que eu faço esse processo de fotoperíodo? Esse processo, pessoal, a gente tem que fazer um processo de aumento de luz de 15 minutos a meia hora por semana. Então, vamos imaginar aqui que eu acendo todo dia a luz 7 horas da manhã, né? Das 7 às 7, 12 horas. Vamos por das 7 às 5 da tarde. 7 da manhã eu acendo a luz, às 5 da tarde, às 17 horas eu apago, correto? Eu apago, se tiver um pouquinho claro, vai ficando escuro aos pouquinhos. Eu tenho que passar o quê? Nessa semana que eu quero fazer o processo, às 17h30. Aí uma semana todinha apagando às 17h30. Na outra semana, eu começo a apagar a luz às 18. Já aumentei mais meia hora. Na outra semana, às 18h30. Na outra semana, às 19. Entendeu? Então,
Das 7 às 17, 10 horas, das 7 às 19 já 12 horas, né? Então, das 19 eu posso apagar até às 21 horas, que é normalmente o que eu faço aqui, né? Apago às 20 horas. Esse vídeo agora, por exemplo, é 19 horas e 24. Normalmente eu já estava apagando a luz, mas hoje eu estou fazendo o vídeo, mas é entre 19 e 20 horas. Estou apagando tarde, mas hoje eu estou fazendo o vídeo. Então, o processo gradual para fazer fotoperíodo tem que ser de meia e meia hora por semana. Por semana. Então, se você entende que você vai entrar ali no período de reprodução certinho, em setembro, então, final de setembro, por exemplo, você já tem que começar no início de agosto, fazer isso. Entendeu? Que agosto, 4 para 5 semanas, aí pega lá mais o final de setembro. Quando chegar setembro, você já está com 14 horas de iluminação. Final de setembro, já acabou o inverno, já está entrando na primavera. Dependendo onde você mora, ou como que é o clima do ano, que esse ano está atípico, né, por conta do El Niño, do fenômeno El Niño. Então, entende? Você tem que programar tudo. Programou, as aves começam a ficar prontas. Eu já venho falando aqui em outros vídeos meus, por conta desse fenômeno do El Niño, tá alterando as temperaturas, e mesmo sem eu ficar com as luzes tão altas aqui, as minhas aves estão ficando prontas. Estão ficando prontas, que inclusive no início do vídeo tinha fêmea piando aqui. Então, galera, não tem jeito. Tá? Se você quer usar fotoperíodo a seu favor, você tem que organizar e leva aí 1 mês para 2 meses até chegar no ponto que você quer. E agora você vai entender por que às vezes sua fêmea fica pronta no meio do ano, mesmo estando frio. Porque muitas vezes você deixa num lugar iluminado até tarde da noite. E de manhã você sai para trabalhar, acende a luz pela manhã. Então, muitas vezes tem gente que fala assim, a minha fêmea está tudo aprontando. É uma dica também para o Magrão, que é um grande amigo meu, mas ele cria ave na sala de casa, porque ele não tem local, e às vezes ele fala, pô, a minha fêmea está aprontando. Todo ano tem fêmea aprontando dele, é justamente por isso. Lá o pessoal vai dormir por volta de meia-noite e acorda cedo. Então, as aves entendem que está, né, todo ano é período de reprodução. E ornamental é diferente que na natureza, né? E do mesmo jeito que eles entendem que é o início para a reprodução, pessoal, o processo é o inverso, para fazer com que eles se acalmem e entenda que a estação de reprodução acabou, né? Os níveis hormonais baixam, os machos param de cantar, as fêmeas já dão aquela acalmada, né? Não tem mais postura, e entende totalmente que a reprodução acabou justamente você fazendo ao contrário, apagando a luz mais cedo, né? Porque esse processo de toda semana ser meia hora, entende que as aves têm receptores, então não é do dia para a noite. Se for do dia para a noite, as aves podem ficar estressadas e ter outros problemas. Então, como é biológico, esse processo tem que ser gradual. Tem que ser gradual. E o mesmo jeito é quando você quer encerrar a reprodução. Então, você quer encerrar lá para o final de março, né? E você já tirou todos os filhotes. Então, você pega, início de março, já começa ali, ó, diminuir a iluminação e tudo mais. Os machos já diminuem o canto, diminui o nível de testosterona, os órgãos reprodutores das fêmeas já diminuem, para de querer aprontar e acabou. Esse ano aqui foi bem atípico, eu tirei filhote em maio, a última ninhada foi em maio, justamente porque teve fêmea que mudou, eu não ajustei algumas coisas, mas esse vídeo é muito importante para você que está aqui, porque você vai conseguir programar tudo certinho. Através do fotoperíodo, você mesmo pode fazer um planejamento, entendeu? Entendendo que vai até o final do verão, então, antes do verão, 1 mês antes, você pode anteceder ali para poder ir preparando e esticar até o final do verão. E aí você já vai se preparando ali no período da reprodução para finalizar bem no finalzinho do verão. E com os dias menores, através do fotoperíodo reverso, que você vai diminuindo a iluminação, aves começam a entrar em muda de pena,
aves começam a diminuir o canto, as fêmeas já não estão mais naquele interesse para reprodução, e você começa a fazer todo o planejamento anual, né? Separando filhote, passando algumas aves para frente, pegando outras aves jovens, selecionando casal, e assim você tem mais um ano reprodutivo. Então, quem cria com o intuito de reprodução, todo mês, todo ano tem alguma coisa para fazer. Por exemplo, nesse período agora, eu lavei todas as gaiolas, estão todas lindas, branquinhas, 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 branquinhas. Lavei todas, galera. Inclusive, tem duas lá que eu lavei antes de pôr elas tudo aqui, finalizou o período de reprodução, eu lavo tudo. Então, eu lavei tudo, não fiz vídeo mostrando para vocês que eu lavei. Galera, olha a importância de usar esses puleiros de plástico. Eu coloquei couve para ela comer e pinta-silvo gosta muito de limpar o bico. Então já tá ali sujinho, tá vendo? E tem 3 dias que eu lavei esse puleiro junto com a gaiola. Então aqui eu só tiro, ele é de plástico, e lavo e seco. Então amanhã eu já vou fazer isso, pegar e tirar alguns puleiros que estão sujos. Então, pessoal, não tem jeito. Quem quer criar e reproduzir, todo ano tem trabalho a fazer e temos que nos planejar. Esse ano eu já estou bem planejado. Aqui tenho todas as minhas matrizes de tarim e 2 fêmeas novatas. Eu coloco elas juntas, que é para melhorar no comportamento. Isso ajuda muito, esse comportamento de não querer brigar quando os filhotes nascem. Eu aprendi essa técnica com um criador de curió, porque eu tinha fêmea que fazia canibalismo e não queria cuidar de filhote, e abandonava filhote. E aí eu vi um vídeo de um cara que criava curió, ele falou que começou a observar que no ambiente natural as aves ficavam em bando e só se separava para casal na temporada de reprodução. E ele começou a juntar as fêmeas, inclusive tinha vídeo dele com 2 fêmeas cuidando do filhote da outra. E depois que eu passei a fazer isso aqui, nunca mais eu tive problema com fêmea fazendo canibalismo, abandonando filhote e tudo mais. Fêmea só abandona filhote, mas quando é primeira viagem, principalmente quando está finalzinho de temporada. Então aqui são as de pinheirinho, que está aqui embaixo, aqui as de tarim. Esse ano eu vou conseguir ter casais clássicos e certos, então canela pastel com canela pastel, diluído com diluído, ancestral com ancestral, canela com canela, pastel com pastel. Então eu consegui esse ano formar esse casal. Então estou muito ansioso para essa temporada. Já comecei a entrar com medicamento. Esse ano, pessoal, eu estou fazendo um novo teste. E aí, se der bom, eu falo para vocês. Eu estou utilizando o medicamento agora, né? Não é um medicamento, é um suplemento vitamínico. Suplemento vitamínico, tá? Ó, polivitamínico, igual o Coxidexarão, só que esse é o CEPA. Vamos ver se ele dá bom. Pensando financeiramente, ele é mais econômico do que o Coxidexarão. Por quê? Porque eu compro em líquido e eu pingo apenas 3 gotinhas aqui nesse bebedor desse jeito, tá vendo? Então eu pingo apenas 3 gotinhas. E aí, cada vasinho desse aqui é 20 e poucos reais. Eu comprei logo 6. Logo 6 desses, porque vai durar aqui, né? Tenho muitas aves e vai durar 15 dias. Então vou fazer um teste aí e eu vou dar a resposta para vocês depois. Beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é fotoperíodo. Galera, deixa o comentário, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e comente. Pessoal, quem quiser deixar um comentário, deixar um joinha, ou até uma gratificação nos comentários, você vai lá, que dá para você dar uma ajuda por esse vídeo, que é muito importante para o canal crescer. Beleza? Fui!